E agora, tem som? Aparentemente não. Há um amigo meu acompanhando a live e ele me notificou que não há som. Eu tô com a live bem baixinho aqui pra não ter reflexo no som, né? Pra você não escutar você com delay. E aparentemente não há som nenhum na live. Eu tô vendo aqui. Eu acredito que agora vai ficar normal. Deixa eu ver aqui. Ficou que não há som. Agora nós temos som. Então, a gente tava fazendo uns comentários aqui sobre algumas informações sobre o craft, né? Eu tô com a live bem baixinho aqui. Na verdade, antes de qualquer coisa, seria importante informar a galera. Desculpem. Realmente desculpem pra quem não estava escutando nada. Foi um erro nosso. A live inteira ficou sem som nenhum. Nenhum dos nossos comentários foi escutado. O que é uma pena. Então eu vou fazer aqui um resumo nojento do que nós comentamos. O ganho de pontos, né, da moeda principal do jogo, que você ganha toda vez que ganha uma partida ou termina uma quest, não vai direto para sua contagem de moedas. Então significa que você ganha uma partida e os pontos que você devia receber não vão direto, né, lá pro jogo. Você recebe eles em box, onde você tem que ir lá, coletar e trazer de volta para a contagem de moedas. Além disso, nós compramos um trial deck, né, um deck de teste do Neonectar e um booster pack para ver como é que era, né, esse sistema de compra. O trial deck, né, o deck teste, é comprado e a gente recebe em box. O booster pack, ele simplesmente abre, né? Nós simplesmente recebemos a carta e é colocado lá no nosso storage. Ele vai no inbox também. Ele vai no inbox também? Vai pro inbox também e a gente abre lá. Ok. Certo, aí depois a gente falou sobre a questão do craft, né? Um fato que estávamos observando aqui é que o crafting, ele não te dá a opção de você destruir várias cartas simultaneamente. Você tem que fazer o processo várias vezes seguidas. Então, se você quiser destruir uma carta, as 4 cópias que você possui, você tem que fazer o processo 4 vezes. Eu acredito que talvez posteriormente eles vão sim colocar um contador para a destruição das cartas, né? Para você poder fazer a destruição de, sei lá, as 4 cópias de uma vez, porque se torna cansativo você ter que fazer o mesmo processo várias e várias vezes. Vale a pena mencionar uma coisa. Em um deck você só pode ter 4 cópias de uma carta. Se você por acaso quiser, não sei, comprar um booster pack ou então um trial deck que só tenha cartas lá e, enfim, você só possa consegui-las por meio do trial deck, você vai acabar meio que não ganhando as cartas extras que passem de 4, né? Você só pode ter no máximo 4, você não acumula mais cartas além de 4. Então é impossível ter mais de 4 da mesma carta nesse jogo, simplesmente impossível. Você não pode usá-las para destruir, né, esse processo aí de desencantar para ganhar pontos, para ganhar CP. Você não pode, não, você só vai ter 4. Você não vai passar disso. Então, parece que tá tendo travamento da live, né? Tá normal aí pra você, Iago? Ela dá umas travadinhas eventualmente. Eu também tô, vez ou outra, testando o som, ligando, desligando pra ver como é que tá funcionando. E as travadinhas são bem rápidas. Qualquer pessoa, por favor, indiquem se a live estiver travando. Eu vou... Vamos ver aqui, né? Se dá uma melhorada. Mas, enfim, né? A gente já fez
A questão do crafting. Ah, sim, vamos craftar uma carta aqui pra ver como é que funciona, né? Um Neonectar. Vamos ver o que tem disponível aqui. Se tem alguma coisa além das que já obtivemos. Não, aparentemente temos todas as Neonectas, né? Então a gente não pode mais fazer mais nenhuma outra carta. Vamos ver aqui um Cray Elemental. Tem aqui essa G4 do Cray Elemental, o Atmos. E ela custa 100 Craft Points. É um custo razoavelmente bom para uma carta desse tipo, né? Apesar de que você gasta 5 pontos para destruir uma carta. Vamos fazer ela. Vamos ver como é que... Muito bom. Então temos um Atmos. E eu vou colocá-la no meu deck, porque eu não tenho ainda as 8 Strides, né, que são permitidas no deck. Pra quem não sabe, o limite máximo de Strides aqui são em G4. São 8. Então, agora temos 5. E no máximo, assim como no deck normal, aqui também no máximo 4 cópias de cada carta. Bom, a live dá umas travadinhas instante. Mas as travadinhas não demoram. Eu também não sei se elas atrapalham na transmissão. Como a live tá com um breve delay, eu acredito que as travadinhas realmente não atrapalhem. Só são um pouco incômodas. Eu tô acompanhando aqui no YouTube e tô vendo que realmente ela tá uma... Mas são travadas curtas, né? Mas... Exatamente, são alguns, no máximo um segundo. Eu vou ver se eu consigo ajustar isso amanhã, pra dar uma melhorada. Por enquanto, vamos com o que tem, né? Não tá atrapalhando na live. Pode vir a incomodar uma outra pessoa que esteja assistindo, principalmente pro celular, né? Pessoal, não é a internet de vocês. Não é a internet de vocês. Não é. Possivelmente é a minha que está com problema. Eu vou ter que entrar em contato lá com a provedora, mas vamos lá, vamos testar esse... Um deck novo, vida nova, novas vitórias à frente. Ou não, né? Então, eu vi que na comunidade do Vanguard lá, já tem um rapaz que ele conseguiu aqui também e tá jogando um Ranked. Eu não vou jogar Ranked hoje, vou jogar uma partida normal. Pra testar o deck mesmo, como é que tá, pra ver como é que ele tá rodando. E posteriormente, em um outro vídeo, a gente joga umas ranqueadas. Pra ver como é que é o sistema de elo e tudo mais, né? Então... Bem, como na live passada nós já comentamos como é que funciona o esquema de batalha, eu acredito que é válido a gente falar um pouco mais do lore de Vanguard, né? Então, o Vanguard, ele possui vários clãs, né? Ele se baseia sua história em um mundo, que é o mundo de Cray. E neste mundo existem vários clãs, que é dividido em várias regiões, né? Exatamente. O mundo de Cray, ele ele existe em um constante estado de combate, né? Os territórios têm umas divisas meio violentas. E existem 2 locais, né, 2 nações maiores que geram todo o combate, né, toda a guerra de Cray. Então, que seria o Iago, santuário...
Antes disso, isso aqui, esse erro aqui de conexão, ele tá acontecendo muito isso durante a beta. Acredito que seja um erro que esteja ocorrendo lá, né? Eu percebi hoje à tarde, quando eu estava fazendo algumas partidas, que eu recebi algumas vitórias automáticas, né? Acredito que estava acontecendo o mesmo erro com a outra pessoa que ia duelar comigo, né? Então você ia começar um combate, ele não acontecia? Ele não acontecia, ele dá esse erro de conexão. E você simplesmente recebia? Ele me dá a vitória ou ele me dá a derrota via erro de conexão. Não, nada a reclamar dessa questão, porque ainda estamos no beta teste mesmo. Esses erros acontecem, né? Eles mesmos deixam muito claro isso no e-mail que eles enviam. Eles estão... É importante mencionar que isso não é um erro do jogo, né? Isso não é um problema na programação do jogo, isso não é um problema no funcionamento do jogo, isso é um problema do servidor, né? O jogo acabou de vir ao ar, as pessoas estão começando a jogar agora, então o servidor precisa, né, ter um ou outro ajuste para esse tipo de problema. Certo. Prosseguindo então, enquanto a gente rola o duelo aqui. Exatamente. O mundo de Cray tem duas nações principais que estão em combate durante anos, e foi mais ou menos o que iniciou o esquema do Vanguard, né? O Santuário Unido, cujos clãs são Royal Paladin, ou como a gente gosta de chamar, Royal Pala, Oracle Think Tank, ou OTT, Shadow Paladin, ou Shadow Pala, Gold Paladin, Gold Pala, Angel Feather e Genesis. O Santuário Unido, né, o United Sanctuary, é meio que a nação dos grandes paladinos, é o grande império. Eu diria os bonzinhos, mas eles não tem um antagonista e um protagonista, mas eles são o bom e velho esquema dos paladinos. Tem paladinos no clã. Não preciso falar mais nada. O Royal Paladin, ele tem o Buster Blade, né, que ele é o líder lá da galera, é o chefão. Então, ele tem lá a sua importância, digamos assim, né? Exatamente. Royal Paladin são os paladinos reais, né? São os paladinos do governante, Blaster Blade. São, digamos assim, seriam a fonte de defesa da nação. Oracle Think Tank é onde fica o clero. Os decks que você vai encontrar tem essa temática mais religiosa. Shadow Paladin são os paladinos corrompidos, né? Eles têm uma história meio sombria, meio que de um discurso de ódiozinho, né? Eles se separaram do Gold Paladin anteriormente, se não me engano. Ele tem essa questão. Uma briga política acabou dividindo o Gold Paladin em duas partes, né? Virando o Shadow Paladin e o Gold Paladin. O Gold Paladin, por sua vez, são os defensores da fronteira, né? São os caras que estão o tempo todo em campo. Angel Feathers são literalmente os enviados divinos. Os enviados divinos são anjos. Esse daí eu faço questão de dizer que é o clã que eu tô jogando atualmente, né? E eu vou dizer que eles são muito apelões. Mas assim, no mundo da história mesmo entre eles, né? Eles são aquela turma que gosta de curar, né? Eles não definem quem é amigo, quem é inimigo. Eles simplesmente ajudam os necessitados. Exatamente. São os bons samaritanos, digamos assim. Gênesis são criaturas semidivinas vindas da lua. É meio difícil de explicar esse clã, mas nós podemos dizer o seguinte: quem joga de Gênesis conhece Yggdrasil. Então é melhor eles explicarem isso pra vocês. Porque eu quero passar longe de Yggdrasil. Passar longe. Você ainda tem trauma de Yggdrasil, né? Porque você ainda não viu ainda o Fenrir em jogo, né? Nossa senhora, eu ouvi falar do Fenrir, cara. Então, vocês podem ter percebido que a gente tá falando aqui de Yggdrasil, Fenrir. Isso lembra um pouquinho da mitologia nórdica, né? Eles pegam nesse esquema com o Gênesis.
Os rivais do United Sanctuary é o Império do Dragão. Eu faço questão de falar em português, cara. Império do Dragão, que nome foda. Os clãs que fazem parte do Império do Dragão são os clãs com os nomes mais legais desse jogo: Kagero, Narukami, Takikaze, Murakumo e Nubatama. Por favor, meu caro amigo, faça as honras. Então, eu tenho um pouco de... O Iago gosta dessa galera, mas eu mesmo que não gosto, né? Tirando o Nubatama, que são os samurais lá, meio... que lembra um pouquinho de... uma coisa bem macabra mesmo, né? Eles... Não, mito eu, são Murakumo, né? Murakumo, que são os samurais macabros lá. Vou checar isso agora. São lá os samurais lá, meio dark. E eles batem muito, já apanhei bastante pra esse clã, né? Eles têm uma característica bem peculiar, que nós não vamos nos aprofundar agora, né? Isso vai ficar pra uma outra live, a gente vai explicar durante uma partida assim, como a gente tá fazendo agora, clã por clã, a gente explica as características de cada um. O Kagero são os dragões, né? São aqueles dragões lá que cospe fogo, né? Tem dragão que cospe. Tem dragão que cospe gelo, dragão que faz. É o seguinte, pessoal. O Império do Dragão, ele foi dominar todo mundo de Krei por meio dos grandes dragões, né? Que desceram do céu e tudo mais, começaram a tacar fogo nas coisas. E o Império do Dragão conseguiu conter essa invasão e acoplar a cultura dos dragões a eles mesmos. E o Murakumo são samurais, exatamente. O Murakumo são samurais. E eles acabaram aplicando a cultura dos dragões para todos os seus clãs. Então, como o Leandro mencionou, Murakumo são os samurais assustadores. Nubatama são os ninjas. Nossos caros amigos ninjas dragão. Lembrando, todos eles têm a ver com dragão. Somos os samurais dragões, os ninjas dragões. Nós temos o Narukami. Eu não me lembro. Eu não me lembro o que o Narukami faz. Kagero é o clã chefe. É lá no Kagero em que ficam os dragões imperiais, né? São os reis da parada, são os dragões originais que desceram na invasão e resolveram evitar que todo o massacre acontecesse. Então eles foram os primeiros dragões a, digamos assim, levantar o tratado de paz entre o mundo e os dragões. Lembrando que o Império do Dragão é um império, né? Então ainda assim eles têm um tratado de paz entre si, não com a galera. E ainda assim entre si eles têm um ou outro atrito. Aqui no jogo, né, sobre essa partida aqui, eu gostaria de pontuar aqui uma coisa bem importante. Eu não tenho G3 para fazer o stride. Eu gosto sempre de lembrar isso aqui, porque essa jogada aqui que eu vou fazer agora, muita gente... O áudio falhou violentamente aqui pra mim no Skype. Eu não sei se falhou na live. Acredito eu vou que checar não. isso. Essa jogada aqui... Não falhou na live. Geralmente pouca gente sabe fazer, né? Então vamos lá. Eu não tinha G3, né? Eu solicitei então a G Assistance. Olhei as 5 cartas juntou pro meu deck, peguei a acha e agora eu vou pagar o custo sobre a G Assistance. Eu vou banir 2 G4 e 2 cartas da minha mão. Com isso, a G Assistance foi feita, né? E agora eu posso fazer Ride. A G Assistance, pessoal, é realmente muito importante porque você só pode evocar Rear Guards da mesma grade do seu Vanguard. Então, se você ficar preso numa G2, numa G1 ou até mesmo na G0, você não vai poder evocar Rearguards mais fortes. Tudo bem, que a grande maioria das Rearguards que prestam são G2. Mas eventualmente você vai precisar fazer uma jogada mais
especializada. E seu vanguarda precisa ficar mais forte para levar menos dano. Então é muito importante você aumentar a grade do seu vanguarda. Se você não tiver nada na mão, faça a Geassistance. Lembre-se de como se faz a Geassistance e em seguida faça. É verdade. Enfim, voltando ao clã do dragão. O Narukami, se eu não me engano, são os Cavaleiros do Dragão. Narukami são os Cavaleiros do Dragão. E Takikaze, meu clã favorito do Império do Dragão. Eu vou resumir esse clã com 2 palavras awesome. 2 palavras incríveis que vão fazer todos vocês gostarem desse clã imediatamente. O clã Takikaze é composto por dinossauros robôs. Não preciso falar mais nada. Não precisa mesmo falar mais nada. Um clã inteiro de dinossauros robôs armados até os dentes, literalmente. Né? Especializados em destruir tudo no seu caminho. Eles são os destruidores lá. Eu não sei bem a história desse clã, o que eles fazem lá no mundo. Mas enfim, né? São dinossauros robôs. Quem liga pro resto, né? Exatamente, não precisa de mais nada, cara. Temos dinossauros robôs. Outra nação que nós temos, vale a pena mencionar uma coisa. Apesar de existirem umas nações menos malignas, né? Ainda assim, ninguém é bonzinho, ninguém é malvado. Vamos colocar essa questão. Temos protagonistas e antagonistas em cada nação, em cada clã, né? Então nós não temos nenhum malvado mesmo. Mas existe uma nação em específico cujo todos os clãs são meio que não muito legais, que é a Zona Sombria, Dark Zone. Os clãs da Dark Zone são os Spike Brothers, Dark Regulars, Pale Moon e Gear Chronicle. Sendo o Gear Chronicle o mais novo a ter sido adicionado. Eu realmente não tenho a menor ideia do que se trata o Gear Chronicle, por favor. Então, meu amigo. Vamos por partes, né? O Gear Chronicle, ele, de fato, ele foi o mais novo adicionado, né? Nessa saga G, até inclusive o deck do protagonista. O que podemos dizer sobre eles? São seres feitos de engrenagem, né? Eles são bem mecânicos, eles são seres mecânicos. Eles têm uma característica bem chata, né? Eu digo isso porque eu jogava com o Neonectar e eles meio que dão um counter no Neonectar, né? Então, se você joga de Neonectar e encontra um Gear Chronicle, eu aconselho você correr desesperadamente, né? Eu também não faço a menor ideia, porque eu não me aprofundei com eles, sobre o que de fato eles fazem lá no mundo do Prey. E até porque o anime que eu acompanho, ele ainda não explanou a história desse clã. Ainda é uma incógnita no anime, né? Uma coisa interessante do Gear Chronicle é que eles têm uma temática de relógio, né? De tempo e tudo mais. Então eles são realmente bem misteriosos. Principalmente porque eles vêm da Zona Sombria, né? A Dark Zone é um lugar mais escuro, mais assustador. E normalmente as pessoas passam longe. Uhum. Então, o outro que nós temos, Spike Brothers. Esse aí é interessante. Vocês já pararam pra pensar o que falta em um jogo de cartas? Nós temos todo tipo de criatura num jogo de cartas. Nós temos dinossauros, nós temos robôs, nós temos dinossauros robôs. Mas imaginem se você não tivesse somente uma raça, não somente um deck, mas um clã inteiro de jogadores de futebol americano. Demoníacos. Jogadores de futebol americano demoníacos. É o que temos nos Spike Brothers. Eles são um clã extremamente violento. Eles estão em guerra o tempo todo contra todo mundo. E para impedir que o clã destrua tudo no meio do caminho, principalmente por causa dos líderes da Dark Zone, que são os Dark Regulars, que tem várias tramas sinistras por trás, eles acabam extravasando a raiva nos seus incrivelmente violentos jogos de futebol americano, que eles jogam o tempo todo entre si, fazendo campeonatos enormes. O outro seria o que? O Pale Moon, não é?
O Peomon, ele... Exatamente, Peomon. O Peomon, ele recebeu agora um suporte. Dizem, né? Uns dizem que ele tá fraco. Na verdade, ninguém ainda entrou em um consenso, né? Uns dizem que ele tá fraco, outros dizem que ele tá forte, né? Aí fica nessa... De fato, eu ainda não vi como é que ele tá... Ele tá rodando atualmente, esse clã. Mas falando da função dele lá na historinha, né? Iago tá com um roteiro aí do Peomon, porque eu não faço a menor ideia do que eles fazem lá. Eu sei que é uma turma de circo, né? Eles são palhaços, trapezistas e etc. Mas... O Peomon... O Peomon é a lua pálida, a lua branca, sei lá que diabo é que esse clã em português. É um clã muito estranho. Digamos que é o seguinte, são demônios, né? São entidades malignas, que não querem obedecer ao estereótipo. Eles não querem ser entidades malignas. Eles acreditam que eles têm uma mensagem mais poderosa para dar ao mundo. Então Peomon, em geral, viaja pela Zona Sombria e até mesmo em outras nações, fazendo apresentações circenses, apresentações teatrais com bardos, né? Grandes bardos, sobre sua história, tentando diminuir a imagem negativa que eles têm. Eles são os demônios arrependidos. Em resumo, é isso que eles são. Demônios arrependidos que viraram artistas de circo, são grandes apresentadores. Imaginem o Circo do Soleil se ele fosse assustador. Não, esquece o que eu disse, o Circo do Soleil já é assustador. Agora que tu falou, bardos sombrios, né? É meio estranho isso, mas tudo bem. O último clã são os capitães, são os líderes da Zona Sombria. E eu acho que são eles que fazem a Zona Sombria tão sombria, sinceramente. Principalmente porque eles têm Dark no nome. São os Dark Regulars, que em português seriam os irregulares sombrios. Eles, além de serem sombrios, eles são irregulares. Imagina isso, cara. Eu fiz aqui uma stride da carta que nós craftamos, né? Essa carta, ele é um Cray Elemental. Ele, digamos assim, ele não tá na lista de clãs do mundo do Vanguard. Eles são mais ou menos como os deuses lá do mundo do Vanguard. A gente vai chegar em Cray Elemental já já. Mas assim, eu queria pontuar que essas cartas desse pseudo clã podem ser utilizadas em qualquer deck. Então, se você tiver uma carta Cray Elemental, você pode usar juntamente com qualquer outro clã sem nenhum problema. Exatamente. Você não pode ter cartas de clãs diferentes no mesmo deck. Por isso que o que eu falei antes, eu não sei se foi quando o áudio estava falhando, eu realmente não sei quando foi que eu falei, mas eu mencionei antes na live que o clã que você escolher é a parte mais importante do Vanguard, sabe? O clã é a sua alma. Porque o seu Vanguard seria a sua personificação no jogo. Então o clã vai definir tudo que você faz. No RPG o clã seria a sua classe, né, cara? Eu diria até... Nem sua raça, eu diria sua classe mesmo. A coisa mais importante que você tem. Mas enfim, voltando aos Dark Regulars. Eles são os reis da Zona Sombria. São demônios de alto nível, extremamente poderosos, que são manipuladores, destruidores e têm um objetivo de espalhar as trevas por toda Cray. Eles são demônios que querem dominar tudo. Eles são eu diria, sei lá, os profetas do apocalipse, né? Basicamente isso. O mapa de Cray, ele é meio estranho. O mapa de Cray mudou da primeira temporada do anime até aqui. Então eu não sei muito bem aonde é que fica a próxima nação que a gente vai falar. Mas de uma coisa é certa, ela fica no meio do oceano. O nome dela é Megalânica. Eu não sei o que esse nome significa, mas ele é muito legal. Os clãs de Megalânica são Granblue, Triângulo das Bermudas, ou só Bermuda, e Aquaforce. Cara, por mais que essa nação tenha poucos clãs, o que é normal, tem várias nações que não passam de 3, tem 3, 4. Esses clãs são muito icônicos. Eles são realmente muito icônicos. Quem gosta
de temático vai gostar muito da Megalânica. Meu caro amigo Leandro, por favor, fale das Bermudas. Então, as Bermudas, né, o clã das sereias, também popularmente conhecido como o clã das waifu, né? O clã das vadias. Cara, respeito as sereias. São basicamente um clã de sereias que querem ser ídolos, né? Elas almejam ser top idol do mundo de Cray, né? Não sei por que elas querem isso, mas tudo bem. Meninas que jogam Vanguard, eu só tenho um argumento para vocês irem imediatamente para a loja mais próxima comprar um deck de Triângulo das Bermudas. Elas têm um deck específico chamado Academia de Divas. Vocês querem divar? Querem divar jogando Vanguard? Compre a Academia de Divas. Okay. Pessoal, Proforce são as unidades de defesa aquática. Eles são literalmente a marinha. Eles são os caras que vão proteger qualquer coisa que aconteça. Megalânica foi um campo de batalha durante o grande combate. Eu não me lembro exatamente agora se foi quando os dragões desceram, ou se foi entre o clã do dragão e o Santuário Unido. Mas... o clã não, o Império, né? O Império do Dragão e o Santuário Unido. Eu não tenho muita certeza em qual foi o combate, mas foi um campo de batalha. E que acabou detonando tudo que tinha. Tudo bem que era mar, mas tinha gente morando lá. Tinham cidades, né? Cidades portuárias, ilhas e tudo mais. E eles, inclusive, esses combates acordaram a Força Sombria do Oceano. Vamos falar deles já já. O Aquaforce foram as unidades de defesa criadas para evitar que qualquer guerra ou massacre acontecesse lá dentro. Com o tempo, o Aquaforce, a força aquática, se tornou uma força militar tão grandiosa que acabou, tomando conta de todo o território de Megalânica. Megalânica não é uma nação que tem um líder, né? Não tem um clã-chefe, um clã que domina os outros. Mas eu diria que o Aquaforce é o que tem mais gente, é o maior e sinceramente é o mais perigoso para se brigar, porque se vocês encararem um Aquaforce, fiquem preparados para levar 6 de dano no seu Vanguard no primeiro turno. Eles têm essa característicazinha chata de atacar mais de 3, 4, 5 vezes no turno, né? Tem relatos de atacarem até 10 vezes no mesmo turno. Então, eu imagino um triple check, todos os cheques sendo draw. Meu Deus, que inferno. Eu mesmo nunca vi um Aquaforce atacar tantas vezes assim, 10, 12 vezes. Mas dizem que sim, né? Dizem que existe isso. Dizem que existe isso, cara. Os nossos olhos já presenciaram Aquaforces atacando 6 vezes. Isso é mais do que necessário. Então, o terceiro clã foi acordado das profundezas. Granblue. Granblue são, ao mesmo tempo, os piratas, né? São a grande ameaça de Megalânica, mas também são os aliados dos piratas. Os piratas se aliaram às criaturas mais sombrias do mar, os zumbis. Meu caro amigo, fale. E tenho que falar de zumbi. Zumbi. Não gosto de zumbi, cara. Por que tu pode falar de zumbi? Eu não gosto de zumbi. Então tudo bem, calma, cara. Eu vou falar dos zumbis. Não somente dos zumbis, Megalânica também trabalha com monstros marinhos. Monstros marinhos malvados. Os monstros marinhos bonzinhos são do Aquaforce. Mas são monstros que parecem zumbis. São monstros zumbis, são monstros marinhos zumbis. Bom, eu acredito que quem esteja assistindo essa live, né, já tem jogado Vanguard pelo menos uma vez. E sabe que existe a zona de drop. A Drop Zone. Também pode ser chamada de... chamada em relação a outros TCGs, né? De Zona Morta, de Cemitério, de fora do fucking jogo, enfim. O drop são as cartas que, aspas, morreram. Granblue tem a habilidade de trazer os caras de volta. Eles não são somente zumbis, eles jogam como zumbis. Pelo menos eles não comem o seu cérebro, eles só irritam o seu cérebro. E enchem o seu saco, você mata, porra, eles voltam, enfim. A próxima nação, até onde eu vi, é a maior que tem. Aí, como eu falei, o mapa muda, né, vez ou outra. Então, aparentemente, atualmente, é a maior nação que tem.
uma grande parte de Cray é coberta de florestas, né? É uma parte enorme que não tem grandes cidades levantadas. E para muitas pessoas, né, para a cabeça de muitas, zona com floresta não tem nada de importante, né? Bem, mal sabem eles que tem os melhores clãs do jogo. Eu vou ser sincero aqui, nessa nação tem o meu clã favorito, o clã favorito de Leandro, e outro clã que é um dos meus clãs favoritos e dos favoritos dele também. Os clãs que fazem parte da nação Zou são Mega Colônia, Great Nature e Neo Nectar. Mega Colony, né? Eu chamo de Mega Colônia, é mais legal. Great Nature normalmente é abreviado para GN e Neo Nectar para NN. Leandro, meu caro amigo, fale das suas flores. Então, o Neo Nectar, que é esse clã que eu tô jogando aqui, eles são os mercadores, né, do mundo. Eles cultivam plantas e vendem para as pessoas se alimentarem, o que é meio estranho, porque são povo planta, então eles vendem a si mesmo. Okay. Essa parte mais sombria a gente deixa por debaixo dos panos. O importante é que Neo Nectar mantém o resto dos clãs com comida. Então, próximo. Vamos falar dos meus caras então, vamos falar dos meus bichinhos. Great Nature pode ser resumida na seguinte situação: é a faculdade de animais, é a universidade de animais. Cray, o mundo de Cray, ele guarda um segredo. Existe uma coisa, né, um segredo, uma coisa misteriosa no mundo de Cray, que ninguém sabe o que é, que gera focos de energia e novos clãs em todo canto. Durante muito tempo, essa força misteriosa que existia em Cray nunca foi muito notada pelos seus habitantes, até aparecer o Stargate, né, o portão estelar, e até aparecerem os elementais de Cray. Essa força misteriosa está fora do alcance do conhecimento de muitas pessoas, exceto do clã Great Nature. Nesse clã estão as mentes mais geniais do mundo de Cray. E essas mentes geniais são um bando de animaizinhos fofinhos, maravilhosos, mestres em bater forte e valendo, e não deixar sua mão vazia. Esses caras são os produtores de conhecimento. Digamos que são esses caras que botam satélites, sabe? Botam satélites. Essa academia de animais é especialista em buscar suas unidades, destruí-las e fazer muitas compras. Exatamente. Nós temos nessa nação os produtores de conhecimento, os produtores de alimento, e nós também temos os maiores criminosos do mundo de Cray. Nós temos a máfia dos insetos, a Mega Colônia. A Mega Colônia, ele é um clã subterrâneo. É um enorme formigueiro que fica por debaixo de Zou quase todinha. Esse formigueiro gigante, essa colônia gigante, essa Mega Colônia, é controlado por uma entidade misteriosa chamada Rainha. E ela é uma gangster monstruosa, uma mafiosa absurda. E todas as unidades do Mega Colônia são criminosos trabalhando em nome dela. Como a Mega Colônia, a Zou é uma nação rica, então a Mega Colônia tem várias chances, né, de assumir o controle criminal do mundo por meio dessas transições econômicas que acontecem dentro da Zou. São uma nação muito perigosa. Recentemente receberam um Booster Pack para ficarem mais fortes e são especialistas em, eu vou dizer, em envenenar as unidades do inimigo e deixar elas tristes. Deixar elas travadas. Deixar elas travadas. Exatamente. Eles são os caras que não vão querer que você jogue. Eles são os caras que vão impedir que você jogue. Claro que o travamento da Mega Colônia não chega nem aos pés do travamento de um dos clãs da próxima nação que eu vou falar. Eu cheguei a mencionar, enquanto eu falava da Great Nature, do Stargate, né, do portão estelar. No Stargate,
nós temos alguns clãs que vieram de lá. Mas na verdade, o próprio Stargate não é uma nação, não é um lugar físico. Na verdade, o Stargate é o local que abriu o Stargate. Uma fenda dimensional, uma fenda que rasgou, sabe, destruiu o tecido da realidade e abriu uma fenda para outra dimensão. E começou a cuspir criaturas tipo Vel'Koz, enfim. Essa fenda dimensional trouxe para o mundo de Krayt o acesso a 3 clãs: Nova Grappler, Dimensional Police, ou Dimension Police, ou Polícia Dimensional, ou DP, e o Link Joker, o flamigerado Link Joker. Vamos deixar o Link Joker por último. Vamos falar da Polícia Dimensional. Quer fazer as honras? Então, eu costumo resumir o seguinte: se você gosta de mecha, esse é o seu clã, certo? É basicamente isso. Gostou de mecha? Joga com ele. Polícia Dimensional são os Power Rangers, galera. Eles vieram dessa outra dimensão para proteger Krayt. Eles são os super-heróis que ficam em mechas e lutam pela justiça, e toda vez que acontece uma explosão eles ficam de costas e fazem uma pose. Nova Grappler são os invasores alienígenas. Não, na verdade não. Vai ficar confuso se eu misturar. Nova Grappler são invasores alienígenas, sim. Porém, eles têm o objetivo de, tipo, dominar a galera e tipo... Caraca, como é que eu vou separar os invasores de Nova Grappler dos invasores de Link Joker? Me ajuda, cara. É tudo invasor, cara. Eles invadem e destroem tudo e... Pronto, vamos fazer o seguinte. Jogadores de StarCraft. Dimensional Policy são os terranos. Nova Grappler são os protóis. Link Joker são os Zergs. Nem todo mundo vai entender essa referência, cara. Cara, quem entender, entendeu. Quem não entender não pode ser o Capitão América. Ok. Nova Grappler são os alienígenas tecnológicos. Eles estão invadindo a gente para transformar o planeta de Krayt... E a gente não, Krayt, né? Estão invadindo Krayt para transformar o planeta em como é que é? Um distrito 9, sabe? Já os Link Jokers, esses flamigerados criaturas, são parasitas. Eles vieram pra detonar todo mundo, matar todo mundo, beber o sangue das criancinhas. Como é que eu estou soando como uma pessoa que detesta Link Joker. Eu não detesto Link Joker, só não gosto de Link Joker. Quem tem ódio de Link Joker é meu amigo Leandro aqui. Muito. Meu amigo, pode explanar seu ódio. O Link Joker, eles são simplesmente parasitas, bactérias, vermes nojentos. Não dá pra xingar mais. Mas é isso basicamente que eles são. Eles têm uma característica. Eu não queria tocar nesse ponto, mas na outra live vocês viram que eles podem travar de uma forma absurda as outras cartas. Eles apagam literalmente as unidades do mundo, né? Você não pode fazer nada, você realmente não pode fazer nada. Eles matam sem matar. Você fica totalmente vulnerável ao poder deles, né? E como já foi dito, eles são invasores. Eles invadiram, chegaram detonando tudo, querendo botar moral. Inclusive a introdução deles no card game, que foi feita através do anime, né? Foi muito boa, por sinal. Aconselho a todo mundo que não assistiu ainda a assistir, porque foi muito, muito bem introduzido o Link Joker. E a temporada que eles foram introduzidos tem exatamente o nome deles, né? O Link Joker. Enfim. Nós temos também, né? Esses últimos não têm sua própria nação, mas eles são clãs sim, estão no jogo, você pode jogar. Eu não creio que dê pra fazer um deck com eles, eu não tenho certeza não. Mas, enfim, meu amigo Leandro pode tirar essa dúvida depois. Nós temos os Krayt Elemental e Token Rambu. Vamos falar de Krayt Elemental. Eles são entidades mágicas que nasceram de Krayt, né?
que vieram de maneira misteriosa para salvar o mundo de alguma crise superior que aconteça. Eles são entidades elementais, mágicas, semidivinas, extremamente poderosas, que por sua devoção ao mundo de Cray, eles não se apegam às questões políticas de nenhum clã ou de nenhuma nação. Eles podem ajudar qualquer um. Por isso que eles são cartas que podem ser utilizadas em qualquer deck. E o outro, o Tolkien. Tolkien, né? Tolkien Rumble. Esse foi um clã introduzido recentemente. Eles vieram de um jogo muito famoso lá no Japão. E eles meio que caíram de paraquedas no Vanguard, né? Eles não têm noção, eles não se encaixam em lugar nenhum, todo mundo lá é yaoi, eu não sei o que falar deles. Então, eles... Resumiu o clã, né? Eles caíram de paraquedas aqui no Vanguard. E estão aí, até agora não vi o funcionamento deles. Não faço a menor ideia do que eles... Eu sei que eles são tipo uns samurais, espadachins e etc, que usam kimono, enfim, né? Acabamos então com os clãs, né? Todos os clãs já foram. Pessoal, como eu mencionei antes, eu vou ficar batendo nessa tecla. O clã o clã é a escolha mais importante que vocês vão fazer nesse jogo. Disso que a gente falou, já deu pra ter uma ideia pros novatos, né? Do que é que os clãs se tratam. A gente não falou muito da jogabilidade, a gente só mencionou uma ou outra vez a jogabilidade do clã, mas o importante quando você tá começando é ver o clã cuja cara você mais gostou e entrar mesmo. O clã vai te introduzir nesse mundo, cara. Você vai olhar pra um clã, vai dizer, eu gostei desses caras, sabe? Se você curte essa questão mais elemental, mais vegetal e tudo mais, você vai gostar do Neonecta, você vai se prender ao Neonecta. Se você gosta mais dos produtores de conhecimento, do pessoal mais, né, somente da resenha que é a GN, você vai gostar do Great Nature. Se você for o cara que joga de paladino no RPG, você vai adorar Gold Paladin. Se você for o cara que joga de aliança em World of Warcraft, você vai gostar do Royal Paladin. Se você é uma pessoa que tem juízo, você vai jogar de Takikaze. Então... Se você for filho de relojoeiro, você vai jogar Gear Chronicles, sabe? Então, pegue o clã que falar com o seu coração. Exatamente. Um erro que eu cometi foi sair atropelando, botando o boi na frente dos carros, né? Na verdade, o carro na frente dos bois é o contrário. Não, o boi vai na frente do carro, eu falei certo. Não, cara, botar o carro na frente dos bois. Não, isso é o errado. Então, eu fui fazendo o errado. Depois eu inverti o boi. Você não esperou eu completar a frase. Então. Ok. Eu corri da seguinte maneira, meu amigo. Eu coloquei o carro na frente dos... eu coloquei o boi na frente dos carros em uma BR. Aí sim tá errado. Certo. E criei um deck de um clã que ele não me divertia o suficiente, eu não me identificava totalmente com o clã. Então é interessante primeiro você pesquisar ou pelo menos testar com... Existem jogos online já de Vanguard, né? Que você pode testar alguns decks e verificar se ele lhe agrada, se ele lhe diverte jogando, pra você não enfiar o pé na lama, né? Na hora de montar um deck. Então cada clã tem sua característica e é bem importante você verificar exatamente isso, a característica de cada clã, se ele combina ou não com você. Eu tô aqui Vanguard é um jogo muito divertido. Vanguard é um jogo muito divertido, tanto para jogar online quanto para jogar fisicamente. Mas a gente tem que levar em conta que Vanguard é um jogo caro. Então você não vai ter dinheiro para ficar brincando de ficar pulando de clã em clã. E não bote o boi na frente do carro. Eu não sei. Enfim.
Ele é relativamente caro sim, mas dá pra montar bons decks com um preço razoavelmente baixo, né? Então, com R$150, R$100, R$200, dá pra você montar um deck pra se divertir e alguns decks até bem fortes, por sinal. Exatamente, há decks baratos muito fortes. Como o Vanguard ele tem um fator sorte no seu gameplay, então se você estruturar bem o deck, talvez ele vai causar uma ferida ou medo em um usuário de um deck de R$1.000, digamos assim, né? Você com 200. Exatamente. Então não é como alguns outros jogos de cartas que rimam com Yu-Gi-Oh, que tem uma meta poderosa e se você fugir da meta você perde automaticamente, né? É um jogo que tá sempre com aquele toquezinho de você pode tirar um Real Trigger aqui, um Critical Trigger ali e ganhar o jogo. Então, eu tô aqui na tela do Profile e eu tava curioso com relação a isso aqui. Eu tô observando agora... É o seu elo? Não. Isso aqui provavelmente são premiações ou algo relativo ao torneio, né? Então não tem como testar isso aqui agora pra saber exatamente o que é, falar com exatidão o que seja isso aqui. Isso aqui é o rank. Eu acredito que eu já tenha falado isso aqui na live anterior. Estamos no rank 25. Ainda não foi jogado nenhuma partida, então acredito que esse seja o rank mais baixo, né? 25. Você já começou com 25, né? Já começou com 25. Então, creio eu que seja o último valor. Não dá pra descer mais do que isso. Aqui temos 6 vitórias. Vocês viram que a partida atual foi uma derrota. Eu andei jogando à tarde e obtive 6 vitórias. Então está aqui, Clan Fight. Clan Fight é um tipo de partida que só é permitido cartas no deck do mesmo clã. Eu já havia falado isso também na live anterior. E a Extreme Fight ele permite uma mistura de clãs no deck. Extreme! Então eu sinceramente não gosto de jogar isso aqui. Então acredito muito estranho. Então acredito que vai ficar 0 a eternidade isso aqui, esse valor aqui. A gente poderia testar um dia desse. Pode ser. Então, na próxima live eu acredito que eu tô vendo aqui com alguém conhecido que conseguiu a key do beta para testar essa função aqui, né? Pelo que eu observei, essa função é para você chamar alguém para duelar. Então, para eu testar essa função aqui, eu preciso de uma outra pessoa. Você que está assistindo a live ou vai assistir o vídeo posteriormente no YouTube, se quiser testar isso aqui comigo, entre em contato. Eu vou deixar o meu Facebook lá, um link na descrição, para que a gente possa testar isso aqui junto, né? Então, é o que temos por hoje, né? Se você gostou, dá um likezinho aí. Se não, dá um like também. Cara, tava suando aqui esperando a expectativa do que você ia dizer. Dá um like. Não deu um tiro no nosso pé. E compartilha com a galera, mostra o Vanguard, faz o Vanguard crescer, cara, ajuda, porque esse é um card game muito bom, né? E eu espero sinceramente de coração que o Vanguard venha a crescer no Brasil. Eu espero sinceramente de coração que nossa live pare de travar tanto. Também, né? Então, uma outra coisa que eu havia observado à tarde é que aqui na tela inicial, na tela inicial do jogo, a ausência de um botão Quiet para sair do jogo, uma Exit. Não tem. Tá vendo?
Você consegue observar, meu amigo Iago, se existe algum botão pra sair do jogo? Existem 2 botões que saem de qualquer jogo, meu amigo. O Alt F4. Exatamente. Mas assim, querendo ou não, se faz necessário, né? Um botão dentro do jogo que lhe permita sair do jogo. Isso é um fato. E falando Então, em sair do jogo, pessoal... Eu apertei o ESC no teclado. Geralmente o ESC abre o menu. Mas como eu havia observado na live anterior, aparentemente esse jogo não tem nenhuma tecla de atalho no teclado. Não existe teclas de atalho. Quando deu aquele bugzinho no final da live anterior, eu saí apertando todos os botões para tentar abrir o menu e nada aconteceu, né? Se alguém conseguiu identificar aí alguma tecla de atalho, por favor, deixa aí nos comentários. Então, procurei e eu achei o botão para sair do jogo. E estranhamente, ele está aqui dentro de opções. Que erro de design absurdo, velho. Ele está dentro das opções do jogo. Eu pensei que esse Quite, que se pronuncia, né? Quite. A gente fala. Quit. A gente fala no brasileiro Quit. Kit, né? Kit. É sair. Vai embora. Vá embora. Eu pensei que isso aqui fosse pra voltar pra tela do começo, né? Já que eu tô em opções. Mas não, vai embora mesmo, vai embora. Né? Saia daqui. Mas aí eu percebi que tem isso aqui, o kit, ou quite, ou fale do jeito que você quiser. E tem aqui um back, né? Eu achei estranho ter esses 2 botões aqui. Minha tendência é ir pro back primeiro. Aí eu não vou explicar o porquê. Eu cliquei no back e ele voltou pra tela inicial. Aí eu pensei, tá, se tem isso aqui, pra que serve isso aqui? Aí eu cliquei. Aí, pra minha surpresa, olha o que aparece. Tá vendo aí? Então. Interessante. Então, ele pede pra sair do jogo na tela de opções. Isso eu, sinceramente, nunca vi em nenhum outro jogo. Se alguém conhece algum outro jogo que tenha essa função na tela de opções, por favor, me diga. Eu não conheço. Pessoal, não vale fazer um jogo com isso. Não vale. Né? Mas, enfim. Tirando isso, esse... Não vou dizer erro. Não vou dizer... Esse labirinto. Tirando esse labirinto pra sair do jogo, dá pra sair do jogo. Dá pra sair do jogo. Não se preocupem, tem um botão dentro do jogo pra sair do jogo. Exatamente, existe. Ele existe. Ele tá difícil de achar, mas ele existe. Você não precisa se preocupar com o Alt F4. Basicamente, esse jogo você não vai utilizar o teclado, só o mouse. Inclusive pra sair do jogo. Enfim, completamos o que tínhamos pra hoje, né? Programado pra hoje. Pra próxima live a gente vai ver aqui algumas coisas pra gente poder falar. Talvez a gente vai escolher 1 ou 2 clãs pra se aprofundar nas características dele, né? Vamos ver isso aí. Se alguém tiver alguma outra ideia, alguma sugestão, como sempre eu digo, né? Críticas positivas ou negativas são todas bem-vindas, né? Então, é isso, pessoal. Novamente agradeço aqueles que assistiram e o que ao vivo, né? E aqueles que vão assistir ainda posteriormente, porque vai ficar no YouTube. Enquanto o YouTube quiser, né? Porque a situação tá foda. Desculpa novamente aquela falha do começo de ficar sem áudio. A gente falou muito, mas graças a Deus não foi ao ar aqueles erros que nós cometemos no começo, né, Iago? Que vamos deixar debaixo do tapete. Vocês nunca saberão. Ninguém vai saber o que a gente falou. E é isso aí, pessoal.
Obrigado, boa noite pra quem tá assistindo ao vivo, bom dia, boa tarde pra quem está vendo de dia e de tarde. E até a próxima. Valeu, Iago, por mais uma live aqui. Disponha. E vamos lá. Tchau, tchau. Falou, pessoal.